A petição inicial é a peça que inaugura o processo. Nela, necessariamente, precisam estar qualificadas as partes, tanto autor quanto réu, precisa estar direcionado ao juiz ou tribunal competente para julgar a matéria, precisam estar explicados os fatos e explanados os fundamentos jurídicos de acordo com aquela situação fática e, principalmente, nela se deduzem os pedidos que o autor visa pleitear ao Poder Judiciário e visa que o Poder Judiciário determine que o réu cumpra. Então, a petição inicial, ela dá o pontapé inicial do processo e, observando todos os requisitos legais processuais necessários para o seu processamento, o juiz, a partir dela, determinará a citação do réu. Uma vez efetivada a citação do réu, ele terá o prazo normalmente de 15 dias para apresentar sua contestação. A contestação, ela não tem tantos requisitos quanto a petição inicial. Ela também leva a qualificação do réu, nela ele constitui o seu advogado e nela ele coloca suas razões de defesa. Normalmente a contestação, ela se inicia com uma explanação da verdade dos fatos, ou seja, da ótica que o réu visualiza os fatos, diversamente daquilo que o autor colocou em sua petição inicial, e na sequência o réu ele coloca aqueles fatos dentro do cenário jurídico, seja à luz da Constituição Federal, das leis ou da própria jurisprudência e doutrina brasileiras. Ao final, ele faz um pedido de improcedência do pedido, ou ele reconhece parcial ou totalmente que algum pedido seja procedente de fato. É possível se cogitar também de um pedido contrário à manifestação do autor. É a chamada reconvenção, ou no caso dos juizados especiais, pedido contraposto, em que na própria peça de defesa, o réu ele não só vai contestar os pedidos do autor, opondo a sua resistência a eles, como também ele vai deduzir um pedido contrário, contraposto ao próprio autor. Então, nesse caso, seria uma relação em que autor faz pedidos contra o réu e réu, além de se defender, faz pedidos contra o autor. E isso vai levar a que o autor seja intimado a se defender daquela reconvenção ou pedido contraposto. Passada essa fase inicial, o autor ele vai ser intimado para apresentar a chamada réplica, ou seja, uma manifestação sobre a contestação do réu. Nessa réplica, que não tem uma forma muito definida, é apenas uma petição, ele deverá colocar, à luz daquilo que ele já deduziu na sua petição inicial, que os fundamentos de defesa do réu não modificam, não alteram ou não extinguem as pretensões deduzidas por ele na petição inicial. É uma forma de reiterar os pedidos, mas dessa vez contrapondo os fatos e fundamentos jurídicos com a defesa apresentada pelo réu. Então o autor vai ter uma oportunidade de contrapor e de reiterar os seus fundamentos contrariamente à tese defensiva do réu. Algumas vezes de forma concomitante, outras não, é inaugurada a fase de provas. Ela se inicia primeiro com uma intimação das partes para se manifestarem sobre quais provas pretende produzir. Essa manifestação ela precisa ser fundamentada, não se pode pedir provas sem uma fundamentação jurídica que as justifique. Na sequência, o juiz definirá quais provas são ou não relevantes e necessárias e determinará que essas provas se produzam. São elas prova oral, testemunhal ou depoimento pessoal das partes, prova pericial e prova documental suplementar. Todas elas são possíveis dentro do processo civil brasileiro, inclusive de forma concomitante. A prova oral ela se produz mediante a chamada audiência, onde as testemunhas são levadas e, eventualmente, as partes também podem ser colocadas na posição de deporem a respeito dos seus respectivos pleitos. A prova documental é meramente a juntada de documentos, que devem ser novos, não podem ser documentos que já existiam ao tempo do ajuizamento da ação ou da apresentação da contestação, se ela for, conforme o caso, apresentada pelo autor ou pelo réu. E, finalmente, a prova pericial ela tem um rito próprio. Ela começa com a designação de um perito daquela área cuja perícia vai se realizar. Na sequência, esse perito ele vai dizer quais são os honorários dele e as partes serão intimadas para dizerem se estão de acordo ou se impugnam esses honorários. Uma vez especificados e homologados os honorários, a perícia começará. E o perito tem larga autonomia para dizer como que ela se realizará. Poderão ser feitas diligências, poderão ser requisitados documentos das partes, poderão ser marcadas reuniões, dentre outras possíveis formas de trabalho designadas pelo perito. Ao final, o perito apresentará o seu laudo e as partes serão intimadas para dizerem se estão de acordo ou apresentarem impugnação ao laudo. Apresentando impugnação, uma ou ambas as partes,
o perito será intimado para prestar os seus esclarecimentos, mantendo ou modificando o laudo, até que finalmente uma decisão judicial definirá se homologa o laudo ou se determina novas apurações ou até mesmo uma nova perícia. Terminada a fase de produção de provas, as partes são intimadas a apresentarem as chamadas alegações finais, que é um tour ao longo do processo, colocando ali as principais questões que foram deduzidas e comprovadas no processo judicial à luz daquela parte que está peticionando. Normalmente as alegações finais começam pelo autor e depois são do réu, mas podem ser feitas concomitantemente, porque hoje a maioria dos processos são eletrônicos. E finalmente chegamos à sentença, onde o juiz decidirá a questão que foi colocada à apreciação dele. O autor deduziu um pedido, o réu se defendeu daquele pedido, eventualmente deduziu um pedido contrário também ao autor, e aquele imbróglio deve ser decidido pelo juiz da causa. A sentença sempre tem três partes: o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva. O relatório é um breve relato do que se passou nos autos, das provas que foram produzidas e das próprias alegações das partes. A fundamentação jurídica é a diagramação daquilo que as partes colocaram como a situação sob exame à luz do direito. E ali o juiz ele colocará o que ele entende, conforme a Constituição Federal, as leis, a jurisprudência e a doutrina, o mais adequado para a solução da questão. E, finalmente, a parte dispositiva é a própria solução da questão, ou seja, é aquilo que o Poder Judiciário determina seja observado, naquele caso concreto, pelas partes. Da sentença, cabe recurso, é a chamada apelação, em que a parte que se sentir prejudicada com o resultado da demanda poderá levar a questão à apreciação de um órgão julgador superior. É a chamada segunda instância, onde o tribunal, normalmente composto de 3 julgadores, definirá se mantém aquela sentença ou se há reforma de acordo com os fundamentos recursais do recorrente. O recorrente, o apelante, ele deve se ater ao combate da sentença e não reprisar simplesmente os pedidos que ele deduziu na petição inicial. É muito importante que ele se atenha àquilo que a sentença determinou para que o seu recurso seja conhecido e apreciado pela instância superior. Uma vez interposta a apelação, a outra parte, vencedora ainda que parcialmente, será intimada para apresentar as chamadas contrarrazões, que é como se fossem uma contestação. É nada mais nada menos de que uma defesa ou um contraponto àquela apelação, àquelas razões recursais que a parte vencida colocou ali a apreciação da instância superior. As contrarrazões têm também o formato de fatos e direito, e nela se deduz normalmente o pleito de manutenção da sentença conforme foi lançada. Tanto a apelação quanto as contrarrazões são interpostas ainda em primeira instância, e na sequência o processo é finalmente remetido para o órgão julgador de segunda instância, que fará um processamento daquele recurso e levará ele a julgamento. Normalmente a turma julgadora é composta de 3 desembargadores que farão um exame da questão à luz do direito, assim como feito na sentença, e proferirão em conjunto o chamado acórdão, que também é composto de relatório, fundamentação e parte dispositiva. Ele é feito pelo chamado desembargador relator e ele será o retrato da decisão tomada por todos os 3 desembargadores julgadores, seja em maioria, seja por unanimidade. Há ainda uma terceira fase processual, que são os recursos aos tribunais superiores, comumente chamado de terceira instância, porém essa designação ela não está tecnicamente correta. Os tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, eles podem, em determinados casos excepcionais, serem instados a se manifestarem a respeito ou de uma violação à lei federal, no caso do STJ, ou de uma violação à Constituição Federal, no caso do STF. São chamados recurso especial ou recurso extraordinário, respectivamente. O recurso especial, normalmente interposto pela parte vencida na segunda instância, ele é contrário à decisão proferida no acórdão. E ele deverá ou instar o Superior Tribunal de Justiça a se manifestar sobre uma violação de lei federal, ou sobre um dissídio jurisprudencial entre aquela decisão daquele tribunal e uma decisão de um tribunal diferente ou de próprios tribunais superiores.
Da mesma forma que na apelação, no recurso especial, a outra parte também é instada a apresentar contra-razões, que é uma defesa às razões recursais do recorrente que está interpondo o recurso contra aquele acórdão no qual ele ficou vencido. O recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, é o recurso onde a parte ela vai instar aquele tribunal a verificar se no acórdão houve ou não uma violação à própria Constituição Federal. Além dos outros requisitos dos recursos ordinários, o recurso extraordinário também tem o requisito da chamada repercussão geral. Ou seja, a tese recursal, a própria situação jurídica declinada no recurso, deve atingir o cenário jurídico mais amplo do que aquele próprio processo judicial, conduzindo assim os julgadores a tomarem uma decisão que tenha uma ampliação ou até mesmo um efeito vinculante aos demais casos. Sem esse requisito, o recurso extraordinário não será conhecido pelo Supremo Tribunal Federal. A admissibilidade tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário é feita pelo próprio tribunal que proferiu o acórdão recorrido. Essa admissibilidade, ela normalmente é negativa, obrigando a parte a apresentar ou um agravo em recurso especial ou um agravo em recurso extraordinário, dependendo do caso. Esses recursos, eles forçam a subida do recurso à apreciação do STJ ou do STF, conforme o caso. Uma vez no STJ ou no STF, seja pela via direta, seja através dos agravos, os recursos eles serão novamente objeto de uma apreciação chamada juízo de admissibilidade, onde o julgador verificará se os requisitos recursais estão todos preenchidos, determinará o processamento do recurso e, finalmente, o levará a julgamento dentro daquela turma, conforme a composição dos respectivos Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento será proferido novamente um acórdão, que é outra decisão judicial colegiada, composta de relatório, fundamentação e parte dispositiva, assim como as anteriores, dando uma definição praticamente final ao processo judicial, o que muito pouco se poderá fazer depois dessa definição das instâncias superiores. Todo o processo judicial termina com o chamado trânsito em julgado, seja depois da sentença, seja depois do acórdão de segunda instância, ou seja depois do acórdão das instâncias superiores. Em determinado momento, não caberá mais recurso ou a parte vencida não recorrerá e certifica-se, portanto, o chamado trânsito em julgado, que é a situação em que aquela decisão se torna definitiva e irrevogável apenas em casos excepcionalíssimos com a chamada ação rescisória.